Usando a fatoração, determine as soluções das equações de segundo grau, sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números reais. Então, vamos usar aqui a fatoração. Então, aqui eu tenho uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais 12x mais 36 igual a 0. Então, aqui, para usar a fatoração, eu tenho que descobrir se esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, ele vai ter raiz quadrada, aqui do primeiro termo, e vou ter a raiz quadrada do último termo. Então, vamos ver. Eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado? Tenho. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Muito bem. Eu tenho a raiz quadrada de 36? Tenho. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Aí eu verifico. Vamos verificar se é um trinômio quadrado perfeito. Se eu multiplicar esses dois valores e der igual ao do meio, se eu multiplicar esses dois valores e ainda multiplicar por 2, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se eu multiplicar 2 vezes x vezes 6, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 6, 12x, deu igual ao segundo termo, então eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, eu observo aqui o sinal, aqui, nesse caso vai ser mais, e eleva ao quadrado. Nesse caso aqui, vai ser igual a 0. Então, para resolver, eu vou fazer x mais 6. Para tirar o quadrado daqui, eu uso a raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 0. Então, x mais 6 é igual a raiz quadrada de 0, 0. Então, x vai ser igual a menos 6. Nesse caso aqui, eu vou ter duas raízes iguais a menos 6. São duas raízes iguais a menos 6. Ok? Esse é o valor das raízes. Essa é a solução. Essa é a raiz da equação utilizando a fatoração. Vamos verificar esse outro aqui. 4x ao quadrado menos 20x mais 25 igual a 0. Vamos fatorar esse aqui. Eu tenho 3 termos, é um trinômio. Vamos verificar se ele é quadrado perfeito. Se ele é quadrado perfeito, o primeiro termo e o terceiro vão ter raízes quadradas. Qual a raiz quadrada de 4? 2. A raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Eu preciso verificar se ele é quadrado perfeito. Então, eu vou pegar 2 e vou multiplicar por esses valores. 2x e 5, certo? 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 5 dá 20x. Ou seja, deu igual ao termo do meio. Se deu igual ao termo do meio, eu vou olhar o sinal daqui do segundo termo e elevo aqui ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 0, porque eu fatorei isso e ele está dizendo que isso é igual a 0. Então, aqui a gente vai eliminar o quadrado, então vai ficar 2x menos 5 igual a raiz quadrada de 0. Então, 2x menos 5 vai ser igual a 0. Separando quem tem x de quem não tem, vai ficar 2x igual a 5. Esse 5 que está no primeiro membro, quando ele passa para o segundo membro, ele fica positivo. Ele está negativo, ele muda de sinal. Então, x vai ser igual a 5 meios. Nesse caso, como eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, nesse caso, o quadrado da soma de dois termos, eu vou ter duas raízes iguais a 5 meios. Quando eu tenho, consigo fatorar que dá um quadrado da diferença de dois termos, ou o quadrado da soma de dois termos, eu vou ter duas raízes iguais. Ok? Vamos verificar esse outro aqui. Primeiro, vamos identificar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de x ao quadrado eu tenho, mas a raiz quadrada de 15 eu não tenho. Então, como é que eu vou fatorar aqui? Eu preciso identificar, no caso, a gente sabe quais são os
valores aqui, isso que a soma vai dar 8 e o produto vai dar 15, certo? Quais são os valores cuja soma vai dar 8 e o produto vai dar 15? Então, soma vai dar 8 e o produto vai dar 15. Se eu fizer 1 vezes 15, dá 15. Mas se eu botar 1 mais 15, dá 16. Então, já não dá. 3 vezes 5 dá 15. 3 mais 5 dá 8. Então, aqui eu vou ter 3 e 5. Ok? 3 vezes 5 dá 15. E 3 mais 5 dá 8. Então, nesse caso aqui, eu vou ter x mais 3 e x, no caso, mais 5, igual a 0. Então, o que é que acontece? Então, eu vou ter aqui um produto que vai dar igual a 0. Se vai dar igual a 0, ou esse é igual a 0, ou esse é igual a 0, os dois. Certo? Então, para dar 0, eu vou ter que identificar aqui. Então, eu vou pegar x mais 3 igual a 0, e depois eu pego x mais 5 igual a 0. Então, x mais 3 igual a 0. Então, separa quem tem x de quem não tem, vai ficar x igual. Esse está mais 3, vai ficar menos 3. Pronto, x é igual a menos 3. No caso, x mais 5 igual a 0, então vai ficar x igual a menos 5, porque passa o 5 para o outro membro, vai ficar 0 menos 5, ou seja, menos 5. E a raiz é menos 5. Então, aqui eu tenho duas raízes reais, no caso, menos 5 e menos 3. Vamos verificar aqui se esse é um trinômio quadrado perfeito. Então, tenho raiz de 49, tenho 7 de x ao quadrado, x. Eu tenho a raiz quadrada de 9, tenho 3. Então, aqui a gente já tem meio caminho andado. Agora, eu preciso verificar se ele é um trinômio quadrado. Se é um trinômio quadrado, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por esses dois valores. E ele tem que dar igual ao do meio. 2 vezes 7x dá 14x. 14x vezes 3 dá 42x, ou seja, exatamente igual ao segundo termo. Exatamente igual ao segundo termo. Vamos botar aqui mais para frente, para ficar mais visível. Então, eu vou pegar esses valores aqui. Nesse caso aqui, eu vou usar o mais. Certo? E elevo ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 0. Então, aqui eu vou tirar o quadrado e usar a raiz quadrada. Então, vai ficar 7x mais 3 igual a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 vai ser 0. Então, aqui 7x vai ser igual a menos 3, separando quem tem x de quem não tem. Então, mais 7, mais 3 vai ser igual vai ficar 0 menos 3, fica menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 sobre 7. Então, nesse caso, eu vou ter duas raízes reais iguais. Por que duas raízes reais iguais? Porque nesse caso aqui, quando eu tenho 7x mais 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 7x mais 3 vezes 7x mais 3, igual a 0. Então, eu teria que fazer o quê? 7x mais 3 igual a 0 e 7x mais 3 igual a 0. Ou seja, a gente vai ter que fazer essa mesma conta aqui, que é dar 7x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 7. E aí, faria a mesma coisa aqui, ou seja, menos 3 sobre 7. Ou seja, eu ia ter duas raízes reais iguais. Eu posso usar aqui a raiz, o inverso da potência é a raiz. Então, já uso aqui a raiz quadrada e já descubro aqui os valores. E depois, ao encontrar a raiz, eu sei que elas são iguais, certo? E aí, resolvo aqui a questão.